dia, meu amigo e minha amiga, meu irmão e minha irmã. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Estamos iniciando mais uma manhã com o Evangelho. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais uma manhã com o Evangelho. Hoje é dia 6 de maio, da sexta semana da Páscoa. Que Deus possa abençoar o nosso dia, a nossa semana e o nosso mês. Que maravilha podermos nos reunir na comunidade orante, manhã com o Evangelho. Seja muito bem-vinda, Vanilda Ramos, Deus abençoe sua vida nessa manhã. A todos os irmãos e irmãs que estão entrando, aqueles que vão entrar ao decorrer do dia, seja a bênção e a graça do Senhor sobre a vida de cada um, no nome de Jesus. Vamos ler o Santo Evangelho de hoje? O Santo Evangelho de hoje é João 15, versículo 26, até o capítulo 16, o versículo 4, que diz assim a palavra do Senhor. Quando, porém, vier o Consolador, que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim, e vocês também testemunharão, porque estão comigo desde o princípio. Falo essas coisas para que vocês não se escandalizem. Eles expulsarão vocês das sinagogas, e até chegará a hora em que todos aqueles que vos matar pensará que, com isso, está prestando culto a Deus. Isso farão porque não conhecem o Pai e nem a mim. Mas eu estou falando essas coisas para que, quando chegar a hora, vocês se lembrem de que eu já tinha dito isso para vocês. Eu não lhe falei isso desde o princípio, porque eu estava com vocês. Palavra do Senhor, graças a Deus, amém. Que maravilha, irmãos, é ouvir o Evangelho. A tua palavra eu escondi, guardada no meu coração. O Evangelho de hoje, irmãos, Jesus ele vai conversar com seus discípulos. Jesus vai orientar os seus discípulos. Se tem uma coisa que Jesus não deixou os discípulos, amados irmãos e irmãs, foram sem saber o que iria acontecer. Jesus sempre foi muito amigo dos discípulos. Nós lemos aqui o Evangelho semana passada, que Jesus dizia assim: eu já não vos chamo de servo, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz, mas eu vos chamo de amigos. Então Jesus ele vai deixar os amigos dele totalmente inteirados das coisas que estavam para acontecer. Porque o desejo de Jesus, amados, nós vamos ver um pouquinho mais à frente nesse evangelho, é que eu e você, como os discípulos do passado, não sejamos pegos, como diz um ditado muito até corriqueiro do mundo, com as calças na mão. Jesus quer que nós sejamos prontos e que nada que venha a acontecer futuramente nos abale ou nos deixe atônicos. Por quê? Porque nós somos amigos de Jesus. E por sermos amigos de Jesus, tudo aquilo que ele vai fazer, tudo aquilo que ele vai realizar, ele deixa claro. Por isso, amados irmãos e irmãs, precisamos nessa manhã entendermos que os amigos de Jesus ouvem a sua voz, ele dá a conhecer todo aquilo que ele vai fazer. Se nessa manhã nós estamos aqui ouvindo o Evangelho de Jesus,
É porque ele está nos mostrando a realidade do que ele deseja que nós sejamos. Amigos que sabem tudo o que Jesus vai fazer. Então, amados, quando Jesus diz, ele começa aquele diálogo com os discípulos dizendo assim: quando, porém, vier o Consolador que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede e se dará testemunho de mim. Jesus aqui está falando sobre o Espírito Santo, a descida do Espírito Santo. Daqui a 2 semanas, no dia 19 de maio, nós celebraremos uma festa muito bonita na liturgia da igreja, que é a festa do Pentecostes. A festa do Pentecostes é a descida do Espírito Santo sobre a igreja. É a promessa que Jesus faz aqui no versículo 26. E quando eu vim enviar o Consolador a vocês, o Espírito que vem do Pai, ele vai o que? Testificar todas as coisas de Jesus. Então, amados irmãos, Jesus já mostra para os discípulos, e para mim e para você nessa manhã, que nós não estamos só. Nós não seremos guiados apenas pela nossa mente ou nosso coração. Nós seremos guiados pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo, amado, é quem viria para assumir o lugar e o papel de Jesus agora. Se antes era Jesus, o Filho, quando o Filho terminou a sua missão, quem assumiu a missão daqui em diante foi o quem? O Espírito Santo. Anulando tudo que Jesus fez, ao contrário, testificando. Porque na ação e na força do Espírito Santo, os discípulos levaram os ensinamentos de Jesus para todos os lugares. A mensagem era de Jesus, mas a força e o impulso para o Evangelho crescer foi obra do Espírito Santo. Então o Espírito Santo vinha testemunhar que Jesus era o Filho de Deus. Junto com quem? Junto com os discípulos. Porque os discípulos eram testemunhas oculares de todas as obras de Jesus. Eles poderiam falar verdadeiramente de tudo que o Senhor Jesus tinha feito. Eles poderiam verdadeiramente falar de todas as coisas que o Espírito Santo, que Jesus tinha feito. E agora o Espírito testificava e os discípulos também tinham a missão de testemunhar aquilo que Jesus tinha feito. Olha o que o versículo 27 vai dizer: e vocês também testemunharão porque estavam comigo desde o princípio. Falo essas coisas para que vocês não se escandalizem. Irmãos, a preocupação de Jesus aqui era que aqueles homens fossem muito pé no chão, que aqueles homens tivessem verdadeiramente conhecimento que muitas coisas iriam acontecer com eles. O próximo texto que a gente vai ler, o próximo versículo, vai dizer o quê? Que eles os expulsarão das sinagogas e até chegar a hora em que todos aqueles que vos matar pensará que está prestando culto a Deus. Olha o que o Senhor Jesus deixa aqueles homens claro. O Senhor Jesus não esconde a realidade para aqueles homens. Antes ele fala tudo que iria acontecer. Sabe por quê? Porque eles não estariam só. Mesmo quando eles fossem expulsos das sinagogas, o Espírito Santo estaria com eles. Mesmo quando as situações fossem mais adversas, o Espírito Santo estaria com eles. Quando, querido, eles fossem mortos, porque achavam, essas pessoas que os matariam achavam que estavam prestando um culto a Deus, mesmo assim, o Espírito Santo estaria com eles. Entende nessa manhã
Amados irmãos e irmãs, a necessidade do Espírito Santo em nosso meio. O Espírito Santo é aquele que nos fortalece. O Espírito Santo é aquele que, junto conosco, testifica o que o Senhor Jesus tem feito em nossas vidas. Nós testemunhamos através do quê? Das nossas experiências com Deus. Das nossas experiências com Jesus. E o Espírito Santo testemunha convencendo as pessoas do erro, do pecado e da justiça. Por isso, amados, nós não podemos viver sem o Espírito Santo. A igreja é sustentada na terra pelo Espírito Santo. E nós precisamos nessa manhã pedir a graça. Espírito Santo, esteja comigo. Sem o Espírito Santo você não suporta o processo. Sem o Espírito Santo você não chega no propósito, porque você não consegue vencer o processo. Como é que você vai chegar no propósito? Então, o Espírito Santo estaria com eles nas horas boas e nas horas difíceis. Jesus fala, olha, vocês vão ser expulsos da sinagoga. Vão chegar uma hora que vão achar que estão prestando culto a Deus e matar vocês. Isso farão porque não conhecem ao Pai nem a mim. Todas aquelas perseguições que os discípulos passariam por pessoas que não conheciam verdadeiramente Deus ou Jesus. E o que isso significa, irmãos? Que os discípulos não poderiam parar de fazer a sua missão. Nem poderiam parar de tentar salvar até mesmo os seus carrascos. Por quê? Porque eles não conhecem Deus e eles não conheciam Jesus Cristo. Amados irmãos e irmãs, nessa manhã, coloca uma coisa na sua cabeça. Aquela pessoa que te persegue, aquela pessoa que fala mal de você, aquela pessoa que quer ver o seu mal, ela não conhece o Pai nem o Filho. Você conhece o Pai, você conhece o Filho e você anda com o Espírito Santo. Quem é mais forte? É você. Maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Por isso, Jesus diz, orai e bendizei os que vos perseguem. Por quê? Porque nós somos guiados pelo Espírito Santo. Mesmo quando somos expulsos das sinagogas, mesmo quando somos afrontados, mesmo quando somos movimentados a uma maldade contra nós, ainda assim nós estamos na vantagem, porque nós temos o Espírito Santo de Deus. Oh, glória! E ainda mais Jesus vai dizer, mas estou falando essas coisas para que quando chegar a hora vocês lembrem do que eu já tinha dito a vocês. Jesus não está falando, e eu não lhe disse antes porque estava com vocês desde o princípio. Jesus não fala com os discípulos, amado, isso antes porque não precisava. Jesus estava ali para proteger os discípulos, para guardar os discípulos. Mas agora ele iria para o Pai e os discípulos se tornariam homens guiados pelo Espírito Santo e que não poderiam ser pegos, como falei no início do Manhã com o Evangelho, um ditado muito corriqueiro, o quê? Eles não poderiam ser pegos com as calças na mão. Por isso, nessa manhã, amados irmãos e irmãs, lembre-se de uma coisa: nada que fizerem nessa vida pode ser escândalo para mim e para você. Jesus já disse que os escândalos viriam, que os falsos profetas viriam, que os falsos líderes viriam. Por isso, o meu olho não pode estar aqui no homem. Os meus olhos precisam estar em Jesus. Por isso, nessa manhã, quando eu tenho o Espírito Santo, ele vem e fortalece o nosso coração. Ele vem e fortalece a nossa vida. Para quê? Para que nós, mesmo que sejamos perseguidos, mesmo que passemos lutas, mesmo que passemos dificuldades, o Senhor
estará conosco. Ele será o nosso auxílio e o nosso socorro. Por isso, nessa manhã, nós precisamos pedir ao Senhor: Senhor, eu sei que muitas coisas podem acontecer comigo. Nós não estamos livres das coisas que podem acontecer. Mas que o Teu Espírito Santo esteja ao meu lado para fortalecer a minha fé e me fazer um vencedor em Cristo Jesus. Pelos méritos da palavra de Deus, do Santo Evangelho, possamos ser homens e mulheres que fazem a diferença nessa vida. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos orar nessa manhã, paz do Senhor, para todos que entraram após a leitura do Evangelho. Deus possa abençoar a vida de vocês. Senhor, muito obrigado pelo Evangelho do dia, a liturgia da palavra. Muito obrigado porque o Senhor foi para os céus, mas enviou o Espírito Santo. E é o Espírito Santo que guia nossas vidas. Que nessa manhã sejamos guiados e fortalecidos pelo Senhor, para que não nos escandalizemos, Pai amado, com as lutas, com as perseguições, com os processos, mas antes possamos ser fortalecidos. Fortalece a fé desse meu irmão, fortalece a fé dessa minha irmã, para que nós possamos, Senhor, juntos, Deus amado, sermos fiéis até a morte. Pai, nos abençoa. Abençoa cada irmão e irmã que está assistindo Manhã com o Evangelho. A cada homem e mulher de Deus que nessa manhã ou ao decorrer do dia vai ouvir esse Evangelho. Que o Teu Espírito Santo nos fortaleça. Que o Teu Espírito Santo nos traga vida. E que essa vida seja uma vida santa e agradável ao Senhor. Nos abençoa, Senhor, nessa manhã. Abençoa a nossa semana com paz, com prosperidade. Que tudo que formos fazer seja direcionado pelo Teu Espírito Santo. Pedimos essas bênçãos orando a oração que o Senhor nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Seu nome. Venha a nós o Seu reino, seja feita a Sua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu reino é o poder e a glória para sempre. Amém, amém e amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amém? Que você fique com esse Evangelho de hoje, pedindo a bênção do Senhor, pedindo a graça do Senhor sobre a sua vida, sobre a sua casa nessa manhã. Lembre-se, não é sobre quem te persegue, não é sobre quem fala mal de você, não é sobre as lutas que você passa, mas é sobre o Espírito que em tudo isso não nos deixa cair. Ele nos sustenta e nos mantém de pé. Vamos receber a bênção do Senhor, que a bênção de Deus Pai Todo-Poderoso, a bênção de Jesus Cristo Salvador do mundo e as doces consolações do Espírito Santo seja sobre todo o povo que vê o Manhã com o Evangelho, agora e para sempre. Amém e amém. Deus abençoe. Um forte abraço do pastor Cássio. Que o seu dia seja maravilhoso na presença do Senhor. O Senhor nos permitindo, nos dando saúde. Amanhã nós estamos aqui às 5h15 para mais um Manhã com o Evangelho. Fiquem com Deus. Graça e paz.